Olá, amigos do Multiplica, meu nome é Antenor Gonçalves e nessa série de podcasts nós estamos falando sobre autossuficiência. E a autossuficiência é uma doença espiritual, uma doença grave da alma, onde a pessoa esquece de dar crédito a Deus e ela se sente o suficiente em si mesma. E isso, obviamente, traz algumas repercussões e, infelizmente, negativas para a nossa vida. Nós vimos no primeiro áudio, se você não teve ainda a oportunidade de ouvi-lo, que a autossuficiência nos leva a ser pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. O orgulhoso é aquela pessoa que está cheia de si mesma, né? Inchada com um inchaço de si mesmo. Então, esse é um problema do autossuficiente. Agora, uma outra coisa que acontece, um outro risco que ele corre na autossuficiência é deixar de depender de Deus, né? Inclusive que a Bíblia mostra para nós que o povo judeu, nos dias de Jesus, quando Jesus veio aqui há 2000 anos atrás, né, e andou ali na Palestina, aquele povo era muito religioso, com certeza, ninguém iria dizer o contrário. Mas, infelizmente, era um povo que se sentia muito autossuficiente, religiosamente falando. Por quê? Porque eles dependiam basicamente da sua performance religiosa e da perfeição da lei. Eles achavam que eles iriam conseguir a bondade de Deus, o favor de Deus, vivendo dentro de um legalismo, né? E isso daí, obviamente, fez com que Jesus os confrontasse várias vezes. Tem uma história no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 8, que é a história da pesca maravilhosa. É o encontro de Jesus e Pedro, de uma forma mais íntima. É interessante que Jesus usa o barquinho deles, dos pescadores ali, de Pedro, Tiago e João, para ensinar uma multidão ali na beira da praia. E depois de ensiná-los, Jesus diz o seguinte para Pedro: olha, Pedro, lance a rede aqui, vá um pouco mais fundo e lance a rede aqui para pescar. Jesus já sabia alguma coisa. Jesus nunca faz as coisas assim, à revelia, sem ter um planejamento, não é por acaso, nem acidentalmente. E Pedro então responde para Jesus: mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos absolutamente nada. Pedro está dizendo: Jesus, aqui quem conhece de pesca, quem conhece de peixe, quem conhece de rede, quem conhece de barco, sou eu, e o mar não está para peixe hoje, em outras palavras. Mas Jesus insiste, diz: não, lance as redes, né, e você vai ver o que vai acontecer. E Pedro então diz para Jesus, a réplica de Pedro é assim: então, muito bem, eu conheço de peixe, o senhor não é pescador, mas baseado naquilo que o senhor está falando, eu vou tentar, vou fazer uma tentativa. E a história diz que quando Pedro lança a rede, aquela rede ela fica cheia, abarrotada, ela está se partindo no meio de tantos peixes, ele tem que chamar os outros amigos, os sócios dele da companhia de pesca, para virem ajudá-lo a arrastar aquela rede para dentro do barquinho. O barquinho está quase indo a pique, e quando ele entende que a autossuficiência dele não era o suficiente, quando você entende isso, que a sua autossuficiência não é o suficiente, não tem a resposta para tudo, não resolve todos os seus problemas, todos os seus desafios na sua vida, o que é que Pedro faz? O que é que nós devemos fazer? Pedro, ele se ajoelha diante de Jesus e ele reconhece, ele diz: não, eu preciso de você, você entende muito mais do que eu, de tudo, de vida, de pesca, de peixe, de tudo, né? E ele diz, inclusive: Senhor, eu sou um pecador, afasta-se de mim, eu não sou digno de estar, inclusive, na sua presença. Interessante. Quando a gente reconhece isso, aí então é que as coisas começam de fato a acontecer. Aí então é que a gente começa a viver. Jesus, inclusive, diz mais ou menos umas 20 vezes nos evangelhos: peça, bata, busque que você vai encontrar, a porta vai se abrir e você vai receber. Tiago diz ali no livro de Tiago 4, 2 e 3, vocês não têm porque vocês não pedem. Quando pedem, vocês pedem muito mal. Vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Veja só, nós não temos muitas coisas porque nós não pedimos. Nós nos sentimos autossuficientes. E quando nós pedimos mal. Nós pedimos de forma vaidosa e egoísta muitas vezes. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que abandonar essa autossuficiência e entender
que nós precisamos de Deus. E o mais que nós expressamos, é como uma criança que aprende naquele ciclo de confiança aos pais, aprende que o mais que nós expressamos, né, as nossas necessidades a Deus, nós percebemos que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele supre para nós e a gente aprende a confiar mais e mais nesse Deus. Então, autossuficiência não vai resolver tudo. Deus sim, Deus pode, na sua bondade e na sua fidelidade.